Vamos continuar a falar consigo em casa e do Faial. Vamos agora até São Miguel e vamos mostrar-lhe imagens daquilo que foi o rally espetáculo do fim de semana que acabou ontem. O fim de semana que foi marcado pela vitória de Ricardo Mouri Sancheró no Rally Alemar Vila Franca e nosso convidado não podia deixar de ser nem mais nem menos que Rui Anjos, do Grupo Desportivo Comercial. Olá, Rui, muito boa tarde. Olá, boa tarde novamente. Seja bem-vindo ao Açores. Muito obrigado, já tinha saudades depois de ter passado aqui sexta-feira e disse, pai, não vou lá no sábado e no domingo, isto está tudo mal. Estou cheio de saudades. Felizmente cá estou hoje outra vez, portanto está bom. Amanhã também tenho que vir. Oh, Rui, não tem que vir, é só para saber, Só vem quando quiser. Ah, está bem, muito obrigado. E então, como é que correu o rally? O rally no geral correu bem. Houve espetáculo, houve luta, apesar da vitória, no caso do Campeonato dos Açores de Rallys, a prova pontuou para duas competições distintas, o Campeonato dos Açores de Rallys e o Troféu de Rallys de São Miguel. Se em qualquer uma delas os candidatos naturais à vitória estavam previamente anunciados pelas máquinas que disponham ou pela estrutura competitiva que têm, é óbvio que depois os lugares seguintes do pódio, tal como previmos aqui na sexta-feira, tiveram mesmo muita disputa e foi bastante interessante seguir ao longo destes 2 dias, no sábado com as duas passagens pelos 1,52 km da Super Especial Vila Franca e no domingo com a passagem pelas 6 provas especiais de classificação. Parece-me que houve um rally interessante a todos os níveis de seguir pelos entusiastas, salvo 2 ou 3 situações menos bem que aconteceram ao longo do fim de semana. No cômputo geral, penso que foi de um saldo muito positivo mais esta jornada de ambas as competições. A esses aspectos menos positivos já lá vamos dar tempo agora e dar destaque ao lado especial que tem esta magia dos rallies e vamos falar a nível de participantes, o que é que foram as grandes surpresas? Bom, na realidade, e tal que também como previmos na sexta-feira, tanto da parte do Luís Miguel Rego como do José Paulo, o piloto da Ilha do Pico, houve troca de argumentos, houve troca acesa de argumentos, pelo menos nas primeiras 2 passagens pela Super Especial Vila Franca. O que é facto é que o Luís Miguel Rego, derivado da sua maior experiência nas terras de São Miguel, apesar de ser um jovem piloto, será sempre... Já é muito rodado, como dizia o outro. Acaba por ter já uma experiência acrescida e que o José Paulo, se calhar, terá sentido também alguma dificuldade acrescida nos pisos de terra. O que é facto é que o Luís Miguel Rego, no domingo, ao princípio da tarde, começou a ditar a sua regra. Ricardo Moura, como se esperava, andou lá na frente, sem ter grandes preocupações, pelo menos no que diz respeito à vertente competitiva da prova. Luís Miguel Rego definiu a sua regra e o José Paulo seguiu-se durante a classificação, durante algum bocado. Na reta final do rally, a grande surpresa veio mesmo da parte do Pedro Rodrigues, que acaba por fazer uma 4ª secção a escalar completamente na tabela de classificação e vem a retirar o 3º lugar ao José Paulo, praticamente nas últimas 3 especiais do rally. Portanto, foi verdadeiramente interessante ao longo do domingo assistir a essa disputa em concreto, tal como também aconteceu com o 2º e 3º lugar para as 2 rodas motrizes. Henrique Muniz, para já, era o natural candidato à vitória, ele que também andou muito bem. No entanto, o C2 R2 Max não colaborou com as aspirações do atual campeão das 2 rodas motrizes nos Açores. E o que é facto é que acabou por ir a sorte a João Faria vencer, ele que também tem tido um projeto muito consistente, mas também com muitas dificuldades em termos de apoio, inclusive já se sagrou por campeão das 2 rodas motrizes de 2 litros nos Açores, mas ainda assim é um piloto que ainda vê com alguma dificuldade as suas participações e ainda assim foi um prémio, se pode dizer, que bem merecido por parte de João Faria, esta vitória ao nível das 2 rodas motrizes. O 2º lugar acabou por ser pautado outra vez pela regularidade de Rafael Botelho. O Rafael Botelho, que se iniciou nas lides dos rallies este ano com Citroën Saxo, da equipa do Paulo Maciel. O que é facto é que o Rafael Botelho acaba aqui por vir buscar um 2º lugar nas 2 rodas motrizes, enquanto o António Ortins e o Augusto Ponte, o piloto da Ilha Terceira, acaba por vir buscar o 3º lugar das 2 rodas motrizes, isto no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys. Muito bem, nós estamos a ver imagens do rally. Em termos de espetáculo, foi um bom rally, Rui? Sim, eu penso que foi um bom rally. Tivemos pela primeira vez um rally a seco,
tal como aconteceu na povoação. No Sata choveu e complicou-se a vida como as condições meteorológicas complicaram a vida aos pilotos. O que é facto é que aqui, mais uma vez, acabamos por ter um rally a seco, aqui um excesso que custou aquele para-choques ao Rafael Botelho. Era o pai dele, precisamente, a recolher os resultados do excesso. Tivemos um rally a seco, a proporcionar boas imagens. Pena foi o nevoeiro que se fez sentir no domingo, logo ali à hora do almoço. Estava um teto um pouco mais baixo e nas zonas mais altas do Vila Franca, São Brás, as coisas podem se ter complicado um pouco mais, mas o que é facto é que acabou por ser, penso, um rally com imagens engraçadas para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ir para a estrada este fim de semana. Estamos a ver essas imagens mesmo e a mim parece-me que os pilotos se esforçaram também por dar espetáculo. Bastante, bastante. Dizer também, aqui está o vencedor da prova no que diz respeito ao troféu de Rallys de São Miguel, que, tal como já havíamos dito, o Rally Alemar Vila Franca pontuou também para o troféu de Rallys de São Miguel, para o troféu de Ilha, que está também se aproveita para descansar qualquer coisinha. Quiçá, resultado da festa do Charro, vá-se lá saber. Sérgio Silva foi, de facto, o grande vencedor, sendo secundado no pódio por João Faria e Tomás Voltão, eles que, enquanto participantes do Campeonato dos Açores, mas por também estarem inscritos no troféu de Rallys de São Miguel, vinham a pontuar também nesta competição reservada ao troféu de Ilha, seguido pelo Rafael Botelho, isto no que diz respeito à classificação geral do troféu de Rallys de São Miguel. Dizer-te também que o Sérgio Silva ganhou o grupo 2, o João Faria ganha a classe 3, o Rafael Botelho ganha a classe 2, o Ruben Santos ganha uma vez mais a classe 1 e daí já ninguém lhe tira essa vitória no troféu. Fernando Amaral voltou a ser vitorioso entre os clássicos e o Lugero Furtado vence a classe do escador de terrenos e também a T2, eles que acabam nas 6 primeiras posições do pódio. Ao nível do troféu, ainda completaram a prova o João Torres e o Carlos Miguel no Seat Ibiza, também o Flávio Guerreiro e a Verónica Amaral no Renault Super 5 e o João Silva e o António Freitas no Toyota Yaris. Portanto, 9 formações a terminar a prova no que diz respeito ao troféu de Rally de São Miguel, outras 9 a terminar a prova no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys. Rui, como é que esteve o público? Como, e bem referiu, a festa do Chicharro estava aqui a concorrer, não é? Exatamente. Mas tiveram muito público a assistir. Eu penso que sim. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ir para a estrada. Isto quando se trabalha, ou bem se trabalha, bem se vai ver rally. É um bocado complicado. Eu não tive a oportunidade de ir para a estrada, embora tive alguns relatos de público na estrada. Obviamente que numa prova destas, em muito menor de quantidade do que aquilo que normalmente costuma ser, entre aspas, aquilo que eu chamo o mau exemplo do Sata Rally Açores, onde o Sata é um imã de pessoas, aqui obviamente com muito menos pessoas, mas que sim, que em algumas zonas terão estado, as zonas normalmente de mais fácil acesso, terão estado algumas pessoas a assistir à prova, sendo que obviamente esta é uma prova de menor dimensão, não é comparável. E quem gosta, gosta sempre. Vamos falar de classificações finais. Temos as tabelas também com essas referências apenas para recordar como é que estamos em termos de classificação final. Portanto, no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys, Ricardo Moura e Sancho Herói foram vitoriosos, uma vez mais, e têm aqui as portas abertas para em Santa Maria, uma vez mais, conquistarem o cetro de campeões dos Açores de Rallys. O Luís Miguel Rego e o José Pedro Silva fizeram uma prova muito interessante, terminam na segunda posição, e o Pedro Rodrigues, com o João Viveiros, no Mitsubishi Lancer Evolution 9, acabam por ser aqui a ter aqui o verdadeiro destaque neste pódio do Rally Alemar Vila Franca. O José Paulo e o Miguel Ribeiro, apesar de uma prova inicial muito interessante, acabam aqui por quedar-se pela 4ª posição do pódio. No que diz respeito ao troféu de Rallys de São Miguel, como há pouco dissemos, Sérgio Silva e Fernando Nunes no regresso aos rallys terminaram na 1ª posição, com o Subaru Empresa WRX. Atrás de si, João Faria e Tomás Voltão a 33 segundos e 4 décimos. O Rafael Botelho e o João Cabral terminam na 3ª posição. O Ruben Santos e o David Paiva, que também vencem a classe 1, acabam por terminar na 4ª posição da geral. Muito bem, e nós pensamos que este mundo dos rallies só vive do espetáculo, mas às vezes também vive de alguns aspectos menos positivos desse espetáculo, não é, Rui? É verdade. Infelizmente, este fim de semana aconteceu. Uma coisa que nós, regra geral, não gostamos que aconteça, e por sabermos, se calhar porque estamos dentro do meio, por sabermos as implicações que isso pode ter, é óbvio que quem
comete esse tipo de atos, quem pratica esse tipo de atos, às vezes de uma forma inconsciente não sabe o que é que põe em causa. O que é facto é que nós recebemos no final da primeira secção do domingo, portanto, neste caso a terceira secção do Rally Alemar Vila Franca, com grande preocupação, os comentários do Ricardo Moura e do Henrique Muniz, os concorrentes número 1 e 2 deste Rally Alemar Vila Franca no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys, que abordaram a organização e bem, com todo o direito de o fazerem, argumentando que tinham encontrado na trajetória, numa zona rápida do troço da Lomba da Maia. Quem não conhece, é uma zona Nós temos imagens, complicada, aqui está, é uma zona de reta, onde os carros atingem aqui muita velocidade, onde as coisas, regra geral, se tiverem que dar para o torto, dão nestas situações, não é? E o que é facto é que encontraram... Para complicar, houve alguém que, aqui está, conseguimos ver aqui os orifícios que estão colocados no chão. Houve alguém se fossem só os orifícios não tinha mal nenhum, não é? É que naqueles orifícios teve lá uma régua com pregos, com objetos cortantes e, de facto, numa zona de trajetória dos carros, à velocidade que eles aqui chegam. Eu tive a oportunidade de falar com o Ricardo Moura no Parque de Assistência e ele diz-me, eu chego ali de quinta velocidade em Granada. Portanto, venho muito depressa. A minha sorte foi que me consegui desviar, aqui está. Eles colocaram nestas imagens uns pauzinhos, aquilo não são os pregos, obviamente, só para vermos, que se perceba. Só para perceber o efeito que está. Ao fazerem isto e com aqueles furos tão bem feitinhos, quer dizer, não pode ter sido incidente. Foi, de facto, foi propositado, de alguém que quis, de facto, manchar o espetáculo e manchar ou prejudicar, eventualmente, o primeiro e segundo concorrente do Rally, porque o Luís Rego, que era o piloto que partia, que era o terceiro a partir, à chegada a esta zona já não encontrou esses ferros ou pregos ou objetos cortantes conforme foram indicados. Bom, e uma atitude dessas, regra geral, tem que ser punida. Tem que ser punida e esse tipo de comportamento tem que ser punido. Os rallies discutem-se na estrada, desportivamente, ao quilómetro, ao segundo, como quiserem dizer. De facto, existe uma realidade nos Açores, existem pilotos que conduzem melhor e que têm melhores estruturas técnicas e desportivas. Existem outros que nem por isso, mas todos eles fazem um esforço enorme para pôr os seus carros na estrada a correr, uns mais, outros menos, mas é assim mesmo, quer dizer, faz parte. Os rallies não se resolvem com furos, nem com situações desta natureza, nem com bloqueios. Pronto, é uma situação... Aquilo que ali vimos poderia ter extrapolado um bocadinho mais para além do furo, não é? Falando com o próprio Ricardo Moura, ele dizia-me, eu posso chegar ali, eu se calhar apanho 1 ou 2 furos lentos. Tudo bem, e se calhar ali logo naquela hora não me vai acontecer nada, porque eu vou passar muito depressa, os pneus vão furar, mas não vão rebentar, como se espera. O problema é que se calhar na curva a seguir eu vou precisar de apoio para fazer a curva, e estando lá, por exemplo, espectadores ou uma coisa qualquer, não só eu e o meu navegador estão em risco, mas também o público que possa estar nesse sítio. Além depois do prejuízo material, que é ter o carro partido e todas aquelas coisas, quer dizer... E por si só, aqui eu sei que estamos numa sociedade em que a crise de valores, que há uma crise de valores que se junta a outras crises que vivemos, sim, mas é uma atitude muito feia, desculpa. É de repulsa, ao fim e ao cabo. Nós temos que condenar veemente este tipo de situações e dizer para já que se entre os pilotos há vontade de apresentar uma queixa, uma ação criminal, uma queixa contra essas pessoas de foro criminal, é óbvio e posso dar essa garantia que da parte do Presidente da Comissão Organizadora do Rally Alemar Vila Franca vai acontecer isso também, vai haver uma queixa, crime, contra desconhecidos, obviamente. Ao que sabemos, a PSP esteve no local, foi logo acionado o esquema de segurança, a PSP esteve no local, foram identificadas algumas pessoas que nós não sabemos quem são, obviamente, isso é uma situação que está agora a ser resolvida pelos canais próprios, mas que tem que se condenar. Quer dizer, os rallies não se resolvem desta maneira, tem que ser ao cronómetro, não pode ser com este tipo de manobras menos boas. Muito bem, Rui, para hoje é tudo. Pode ser que seja intimado para estar aqui. Muito bem. Amanhã qual é que é o programa das festas, como eu costumo dizer? Rui, obrigada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Até à próxima.